A sua realidade é você mesmo quem está criando a todo momento, desde a hora em que você acorda até a hora em que você vai dormir. Eu já falei em outros vídeos que nós somos como ímãs, atraindo coisas e situações, pessoas a todo momento, sejam boas ou ruins. E eu resumi bem essa parte porque eu já fiz um vídeo falando bem explicadinho sobre tudo isso, e inclusive eu recomendo que, se você ainda não viu esse vídeo, você assista ele primeiro antes de assistir esse que eu estou gravando agora, porque você vai conseguir entender melhor esse vídeo de agora assistindo o anterior. Então, se você não assistiu ainda, o link eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora eu vou te mostrar 4 partes de você que devem estar alinhadas, coerentes, falando a mesma língua, para que a sua vida mude de uma vez por todas. Se a sua vida não vai bem agora, tenha certeza de que pelo menos uma dessas partes está em desarmonia. E se uma está em desarmonia, as outras também vão sendo levadas a adoecerem, porque uma está interligada à outra. Problemas com relacionamentos, muitas vezes abusivos, falta de dinheiro, doenças, mal-estar, falta de vontade de viver, falta de vontade de fazer o que tem que ser feito, preocupações excessivas e por aí vai. Você pode agora estar perdido ou perdida na vida, sem rumo, né? Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E a vida a todo momento está te dando sinais, está te mostrando o caminho a ser seguido, te mostrando aonde você precisa melhorar para que você recupere a sua saúde, para que você recupere a sua estabilidade. Mas muitas vezes estamos dormindo, né, sem atenção a esses sinais, ou não querendo olhar para esses sinais, porque muitas vezes é muito trabalhoso ou doloroso também. Mas doloroso mesmo é estar e ficar onde você está agora, né? E eu não digo só em local físico, eu digo numa parte emocional, né? Em sofrimentos, em mágoas, em angústias, em uma situação que está levando você cada vez mais para baixo, né? Eu acho que isso é o pior, essa é a pior dor, permanecer nesse lugar. Concorda comigo? Tem movimentos na vida que são necessários para que a gente saia de uma zona de conforto e para que a gente mude de vida. Então, quando chega uma situação ruim para você, passe a se perguntar: o que essa situação quer me ensinar? O que essa situação quer mostrar para mim? A vida é o maior professor que você pode ter. Você já parou para pensar que todo problema, que eu prefiro chamar de desafio, que chega até você, é para te ensinar uma lição? Já parou para pensar nisso? Muitas vezes, tudo que chega pra gente de ruim, a gente acaba achando que é injustiça da vida, né? Que a gente não merece isso. Mas todas essas coisas que chegam pra gente realmente são para que a gente mude algo dentro da gente que precisa ser mudado, e automaticamente fora vai mudar também. Porque são ensinamentos, né? E a vida tem esse mecanismo de ensinar através de situações que acontecem. E cada pessoa tem a situação que precisa. Isso aqui, essa vida, é como se fosse um jogo de fases, onde você vai tendo que ganhar sabedoria e experiência para poder passar cada fase, né? E enquanto você não passa de fase, a sua vida não muda, né? Você fica ali travado, bloqueado naquela fase, não consegue passar. Então, quando você ganha experiência, sabedoria, você entende o que a vida estava querendo te mostrar, que você precisava mudar, você muda, aí o portãozinho se abre e você vai para a próxima fase, né? Então, assim, desafios sempre vão existir. Se você veio para cá achando que a sua vida tinha que ser perfeita, tem que ser perfeita, não é, porque nós não viemos aqui só a passeio, né? Esse planeta é lindo, ele é maravilhoso, mas a gente veio trabalhar muito mais, né? Muito além do trabalho físico que a gente faz, mas a gente veio trabalhar em nós, no nosso interior também. Tem muitas coisas a curar dentro da gente. Então, a vida, ela tem esse mecanismo de mostrar o caminho para a cura através das situações que acontecem com a gente no nosso dia a dia, né? E que, se a gente está dormindo, se a gente não está atento a isso, a gente acha que é tudo uma questão de injustiça, né? Que a gente não está tendo merecimento de tudo que está acontecendo de ruim. Hoje você pode estar reclamando que o seu marido, a sua mulher, seu namorado, a sua namorada não te ajuda, né? Não te respeita, e ou você está sem dinheiro, ou pode estar reclamando também que nada dá certo na sua vida. Mas olhe direito para esses desafios que chegam até você, para essas situações que estão travadas na sua vida, e se pergunte: o que essa situação quer me ensinar? O que essa situação está querendo me dizer, né?
Qual o movimento que eu preciso fazer para que eu saia dessa situação? E a vida está sempre te dando sinais, sempre, né? Só que, como eu falei, muitas vezes a gente está dormindo, né? E a gente não presta atenção ou a gente não quer olhar. Por exemplo, muitas vezes nós temos que mudar nós mesmos, né? Nós temos que dar o braço a torcer em alguma coisa, a gente tem que mudar um hábito que a gente sabe que não é legal, né? Muitas vezes a gente tem muito orgulho e, né, todas essas coisas, e a gente acha que só o outro tem que fazer, e a gente acaba não fazendo também a nossa parte. Então é por isso que eu falo que muitas vezes os sinais estão aí, aliás, todas as vezes os sinais estão aí na nossa frente, mas muitas vezes dá trabalho, muitas vezes é doloroso, né? Porque a gente já se acostumou muito, a gente já está muito apegado àqueles comportamentos, àquele estilo de vida, e mesmo sabendo que aquilo é prejudicial para nós e também para o outro, a gente acaba resistindo a isso, porque é difícil sair de uma coisa que a gente já está acostumado há anos, entende? Então, mas é necessário. E para atrapalhar mais ainda, são muitos estímulos externos, né? São muitas distrações que estão aí disponíveis para todos, muito celular, muita rede social, né, contas a pagar, muitas preocupações, querer saber se fulano ou fulana tá te traindo ou não, né? Tudo isso, todo esse desfoque, tira você de você mesmo, tira você do seu centro, né? Então você não consegue pensar, então você não consegue sentir aquilo que vem no seu coração. Você fica distraído a todo momento e não consegue chegar a lugar nenhum, você fica rodando e chegando sempre no mesmo lugar, sem resoluções. Então, se você está passando por alguma situação muito desafiadora agora, qualquer coisa que esteja tirando a sua paz, passe a olhar de forma diferente, passe a olhar da forma que realmente é, né? Sai um pouco do papel de vítima, né? De estão me atacando, de que a vida é injusta comigo. Sai um pouco desse papel e olhe por uma visão de agradecimento, né? Agradeça tudo que está chegando para você, porque é através disso que está chegando para você que você está tendo uma oportunidade grandiosa de crescer e de ser alguém melhor. Sabe quando a gente vai para a escola, que a gente precisa estudar, que a gente precisa treinar ali e depois fazer um teste final para ver se a gente passa ou não de fase? A vida é a mesma coisa, a gente está todos os dias passando por experiências, né, ganhando sabedoria, e chega momentos que a vida traz testes para a gente, né, traz desafios, que são esses problemas, que são doenças, que são pessoas difíceis de lidar, porque a gente precisa, de acordo com a necessidade, a dificuldade de cada um, passar por esses testes, né? E a vida traz essas situações para que a gente olhe para a gente e veja assim, eu tenho dificuldade nisso, nisso e nisso, então eu preciso mudar isso e isso em mim, porque aí eu consigo passar por esse teste, eu consigo resolver essa situação. E é assim que a vida funciona, através de aprendizados para que você passe de fase. E ninguém aqui é perfeito, mas nós podemos estar cada vez mais conscientes das nossas escolhas para sermos cada vez melhores, melhores do que ontem, né? E nunca devemos nos comparar com outras pessoas, porque cada um é diferente, né? Cada um é único aqui. Então, nós só devemos nos comparar com a gente mesmo, né? Será que hoje eu estou sendo melhor do que ontem? E quando você entende tudo isso, você reclama menos e você agradece mais, porque tudo que vai chegando até você, desafios, problemas, você entende que é para você crescer, que é para você se melhorar. E que, inclusive, como eu expliquei no começo desse vídeo, você atrai tudo o que você precisa para a sua vida, para que você melhore. Então, se está chegando para você isso, é porque você está atraindo para você, é porque você ainda não mudou alguma coisa aqui dentro, né? E você vai continuar atraindo essas situações até que você mude isso. Porque enquanto você não muda, a vida fica falando, olha, eu vou te mandar mais disso que você está fugindo, para que você olhe para isso que está dentro de você. Enquanto você não olhar, eu vou te mandar mais e mais e mais. Mudam as pessoas, mudam os locais, os lugares, mas a situação, a dificuldade sempre é a mesma, né? E quando você acorda para isso, você abre essa visão extrafísica, né? Você entende que, ok, deixa eu ver o que eu preciso mudar em mim. Você faz o trabalho interno, você muda, você pode ter certeza que a situação externa muda também, porque tudo está interligado. Isso é uma inteligência divina que acontece para que a gente se melhore a cada dia mais. E todos nós temos o que melhorar, todos. Então, reclamar do quê? Se é você mesmo que está atraindo essas coisas para você, se é você mesmo o responsável pela criação da sua realidade.
né? E que tudo que está vindo para você é para um aprendizado, é para um aprimoramento de você mesmo. Do que você precisa reclamar agora? E sabe o que acontece quando você reclama? Quando você reclama, você atrai cada vez mais disso que você está reclamando. Se a sua reclamação é falta de dinheiro, você está sempre falando que está sem dinheiro, que não consegue comprar suas coisas, que não sobra nada, que mal dá para pagar as contas, e às vezes até dá para pagar as contas, mas não sobra para você fazer as outras coisas. É isso que você vai atrair cada vez mais, porque é isso que você está vibrando, é isso que você está colocando para fora, e que tudo que você coloca para fora volta para você, entende? Então, se esse é o seu problema, o que você tem que passar a fazer? Agradecer pelas coisas que você já tem agora, né? Porque é através da sua mudança interna, de olhar para as coisas que você já tem, é o que você vai atrair mais para você. Então, assim, eu costumo dizer que o universo ele só diz sim, né? Ele não entende a palavra não. Então, se você está falando não tenho dinheiro e sentindo isso, ele vai falar ok, sim, então toma mais falta de dinheiro. Agora, se você olha para as coisas que você tem, para o que você é, para a sua saúde, né, e fala obrigado por isso que eu tenho aqui agora, nesse momento, o universo vai olhar e vai dizer sim, tome mais disso. Entende? Tudo é uma questão de mudança de percepção, né, do que você está colocando para fora, porque tudo que você coloca para fora volta para você. É um espelho, a vida é um espelho. Então, é através dessa mudança de comportamentos que a sua vida vai começar a andar para frente. Bom, entendido tudo isso, agora eu vou falar das 4 partes de você, que se estiverem em desarmonia, a sua vida não vai para frente. Então, a primeira parte é a parte mental, a segunda emocional, terceira física e a quarta espiritual. O alinhamento dessas 4 partes é o que vai trazer uma vida estável, plena e saudável para você. Se essas partes estiverem desalinhadas, estiverem em desarmonia, pode ter certeza que o lado de fora da sua vida também vai estar. Entenda que tudo começa dentro de você, né? A harmonia da sua vida, a sua abundância, a sua prosperidade, tudo isso começa dentro de você. Quando você é essas coisas dentro de você, antes mesmo de ter alguma coisa, você manifesta fora de você. Então, assim, se você já é a saúde, se você já é a alegria, se você já é a felicidade dentro de você, independente do que está acontecendo com você, mas você vibra isso dentro de você, fora de você também se manifesta da mesma forma. E aí começam a vir as coisas, começam a vir as oportunidades, começam a vir as alegrias e felicidades externas também. E eu já vou começar falando da sua parte espiritual. E você que está me assistindo agora, talvez pense que eu vou falar de religião ou algo do tipo, mas passa longe disso. Quando eu falo espiritual, eu estou falando de espiritualidade e não de religiosidade. Eu não tenho nada contra religiões, né? Até porque religiões são bons caminhos também para que a gente possa chegar numa reforma íntima legal, né? Que a gente possa entender os ensinamentos que são benéficos para que a gente seja alguém melhor aqui nesse mundo, mas chega uma hora que a gente se sente limitado, a gente começa a sentir que há algo a mais, né? E eu costumo dizer que religião é como se fosse um peixinho nadando dentro de um aquário, né? Com as 4 paredes, né? Chega aqui, ele para, chega ali, ele para, chega aqui, ele para. E espiritualidade seria um peixinho nadando dentro de um oceano inteiro, né? Então, assim, cada um de nós tem um conhecimento interno muito profundo, né? E esse conhecimento interno, quando começa a ser despertado, a gente começa a entender que existe algo a mais do que os ensinamentos que são passados em qualquer religião. E se você tem alguma religião, não se cobre pelo que eu falei, porque todos nós somos esses peixinhos, muitas vezes nadando dentro de aquários ainda, mas cada um tem o tempo de sair desse aquário. Então não se cobre pelo que eu falei. Se você ainda tem uma religião, se você se sente bem nela, é o momento que você precisa. Cada um está onde precisa estar. Então, se você ainda está numa religião que te faz bem, que te serve, continue, porque a melhor coisa que existe é você ser uma pessoa boa, né? Porque tem muitas pessoas que não têm religião nenhuma e estão sendo pessoas ruins, né? Assim também o contrário, tem muitas pessoas que estão dentro de religiões e também estão sendo pessoas ruins. Então, o que importa é o ensinamento, né? Não é o rótulo, religião X, religião tal. Não é o rótulo, o que importa é o que você está sendo, o que você está entregando para o mundo e para você mesmo também. Todos os caminhos são válidos, desde que te faça bem e de que também te transforme em alguém melhor. Mas tenha certeza de que quanto mais você se trabalhar para ser alguém melhor,
mais você vai sentindo a necessidade de entender quem você realmente é. E você vai mergulhar no oceano de informações que existe dentro de você, e você vai passar a cada vez mais ser o seu próprio guia, ser o seu próprio pastor, seu próprio mentor. Então, o que é ser espiritual? Estar com a espiritualidade alinhada. É você ser coerente com tudo que você pensa, que você sente, que você fala e que você faz, né? Porque na maioria das vezes nós não fazemos o que pensamos, né? Às vezes a gente está pensando uma coisa e a gente está fazendo outra. Às vezes a gente está demonstrando algo para o mundo, mas dentro da gente é o contrário. Então, assim, coerência. Coerência é a gente não mentir para a gente mesmo, né? Se eu penso algo sobre alguma coisa, então eu ajo também de acordo com isso. Então eu sinto a mesma coisa. Então eu me comporto, eu falo sobre essa coisa que eu penso e sinto. Entende? Isso é coerência, isso é estar alinhado. É por isso que nossa vida fica bagunçada, porque muitas vezes a gente está com o pensamento em um lugar, mas está agindo de outra forma, e aí a vida fica toda bagunçada, porque tudo está interligado. Por exemplo, tem pessoas que se dizem espirituais e passam o dia inteiro meditando, estudando sobre espiritualidade, né? E isso é muito bom, é o começo de tudo, mas chega uma hora que a gente precisa colocar isso em prática. Tudo que a gente aprendeu, a gente precisa colocar em prática, né? Não adianta a gente ficar lá zen dentro de casa o dia inteiro e sair na rua e sair criticando os outros e sair fazendo coisas que não estão alinhadas com isso, né? Então isso é ser coerente, isso é estar alinhado. Ser espiritual é pegar toda aquela reforma íntima que nós fazemos e colocar isso em prática no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente está num transporte público, ceder o lugar para alguém que está mais vulnerável. Quando a gente está vendo que tem uma pessoa precisando de uma ajuda, a gente ir lá espontaneamente e ajudar aquela pessoa, né? Quando te dão um troco a mais, né, no seu dinheiro, você olhar, conferir ali e ver, opa, ó, passou um pouquinho mais. Isso é ser espiritual, é você ter coerência com um bem maior. Ser espiritual aqui na matéria é melhorar todos aqueles aspectos ruins que todos nós temos e colocar em prática cada vez mais a nossa luz, né, o nosso lado mais positivo, porque todos temos algo a melhorar, como eu já falei, mas é estar consciente desse algo a melhorar, fazer o trabalho que precisa ser feito e colocar em prática. E isso é ser espiritual aqui nessa matéria. Então é colocar em prática a nossa gentileza, o nosso amor, a nossa compaixão, né, o nosso respeito, primeiramente por nós mesmos e também por quem nos rodeia, né, nossa família, nossos amigos, pessoas desconhecidas, né, que eu acho que é o mais difícil e inclusive acho que até é o mais importante, porque é fácil a gente ser gentil com quem a gente já conhece. Mas você já tentou ser gentil com quem você não conhece? Afinal, se não é do nosso convívio, então não é da nossa conta, não merece nossa atenção. Geralmente não é assim? Muitas pessoas ainda acham que a saúde, a abundância, a prosperidade, seja em dinheiro ou seja em qualquer outra área da vida, só é trazida através do trabalho duro, né? Trabalhar muito para poder ganhar dinheiro, para poder ter que pagar as contas, para poder fazer tudo o que precisa e também ter um lazer. Sim, também através do trabalho, do dinheiro recebido por esse trabalho. Só que o que muitos não sabem é que é no decorrer da vida, do dia a dia, em cada segundo, é que a gente atrai as coisas que a gente está atraindo para a gente. Então, se a gente não é gentil com as pessoas, se a gente é carrasco, se a gente é desonesto, automaticamente a vida vai tirando da gente as coisas que a gente já tem, a vida vai travando também para que a gente receba mais, e a gente fica naquela mentalidade de, nossa, eu só trabalho, trabalho, trabalho e só consigo pagar as contas, ou nem estou conseguindo pagar as contas direito, porque acha que o dinheiro e a prosperidade e a saúde só vem dali. Quando na verdade a todo momento você está criando dinheiro, todo momento você está criando saúde para sua vida ou não, ou ao contrário, né? Então é no dia a dia. O principal trabalho é do dia a dia. É claro que a gente tem que também trabalhar, tem nossas profissões e tudo mais. Esse tipo de trabalho também é muito válido e é necessário. Mas o melhor trabalho é do dia a dia, porque nem todo o dinheiro vem do seu trabalho. Muito dinheiro vem de ações que você faz. Tem muitas pessoas que nem trabalham direito ou não têm um emprego assim fixo, mas elas são abundantes, elas são prósperas. Por quê? Porque elas são pessoas boas, né? Porque elas são pessoas que ajudam as outras pessoas, mesmo com pouco que elas têm, mas elas dividem, né, com o que elas podem. E essa atitude atrai para ela
tudo que ela precisa. Então, não vem só do trabalho duro, né? O principal trabalho é quem nós somos, o que nós estamos colocando para fora nesse mundo que a gente está atraindo de volta, né? O trabalho é só mais um detalhe, né? Mas o trabalho diário para com os outros e também para conosco é a principal fonte de renda, é a principal fonte de saúde, né? E que, se for o contrário, também vai trazer muita escassez. Então, uma pessoa espiritual é uma pessoa que é verdadeira e transparente, né? Seja na frente ou longe das câmeras, seja perto ou não de pessoas, né? Estando sozinha ou não, mas ela age de acordo com a positividade que há dentro dela. Porque existem pessoas que fazem boas ações, que fazem o que precisa ser feito para ajudar alguém, para ajudar um animal, para ajudar o planeta, para tirar um lixo da rua, só na frente das câmeras, né? Ou na frente de olhos de outras pessoas. Mas quando se encontra sozinha ou quando não tem algo registrando aquela ação dela, ela acaba não fazendo porque na verdade não era de coração. Na verdade ela só queria ser visualizada, né? E quando na verdade a gente tem que ser espiritual a todo momento, né? Seja com pessoas olhando ou não, porque o trabalho ele tem que ser feito de qualquer jeito. Então vem de dentro para fora, né? Se tem alguém filmando ou não, não importa. E que se tiver, que sirva de exemplo, né? Que sirva de inspiração para outras pessoas. Mas não é um intuito fazer um trabalho só porque está sendo filmado. Não, o intuito mesmo é fazer porque precisa ser feito, porque vem de dentro, porque vem do coração. Mas isso é só uma observação, né? Porque, assim, são fatos, mas cada um tem o seu tempo de mudança, né? Nós não devemos olhar para essas pessoas que agem dessa forma e julgarmos ela, porque cada pessoa tem suas dores, né? Cada pessoa tem seus traumas, suas complicações internas e que muitas vezes nem elas sabem, né? O porquê que elas agem dessa forma. Então, nós não devemos julgar ninguém, né? Tá tudo certo onde está, cada pessoa está no seu lugar, né? Então, nós devemos apenas inspirar as pessoas através das nossas ações. Uma pessoa cada vez mais espiritualizada é uma pessoa que ela vai se amando tanto que ela vai deixando de atrapalhar a vida das outras pessoas, né? Porque quem tem amor e alegria dentro de si também transborda esse amor e alegria para fora, né? Então, assim, só machuca o outro quem está machucado, né? Quem está curado cura as outras pessoas. Uma pessoa que está com a sua parte espiritual adoecida é uma pessoa que se desconectou da sua alma, né? É uma pessoa que se esqueceu de quem ela verdadeiramente é. Então, ela acha que realmente ela é apenas esse corpo físico, né? Temporário, quando na verdade ela é muito mais do que isso. Nossa alma, ela sabe tudo o que a gente precisa, tudo o que a gente veio cumprir aqui nesse mundo. Mas chega uma hora que a gente pode se desconectar dessa verdade de que nós somos e acabamos caindo em muitas ilusões e distrações aqui desse mundo material. E assim nós nos perdemos, né, do nosso caminho, do que a gente realmente veio fazer aqui, que não foi só estudar, não foi só passear, não foi só trabalhar e ganhar dinheiro, conquistar coisas e esperar a morte desse corpo físico. É muito mais que isso. É claro que nós temos direito, nós merecemos tudo isso, tudo que esse planeta tem a oferecer, toda essa materialidade que esse planeta lindo tem a oferecer, nós merecemos. Claro que sim, mas não é só isso, é muito além disso. E é por isso que muitas pessoas adoecem, é por isso que muitas pessoas se perdem, porque acham que é só isso que existe, quando na verdade é muito maior, é muito grandioso. E se você quiser continuar acreditando nisso, que você veio para cá só para estudar, trabalhar, curtir esse mundo e acumular coisas materiais, você pode continuar acreditando. Mas eu te garanto que se você quiser saber um pouquinho mais sobre quem você realmente é, você vai ver que existe muito mais além da toca do coelho. Em outras palavras, existe muito mais do que te fizeram acreditar. Mas quando você escolher ser alguém melhor, fazer uma real reforma íntima aí dentro de você, né, não da boca para fora, verdadeiramente mesmo, você vai começar a se conectar cada vez mais com quem você verdadeiramente é. A partir daí, os melhores caminhos vão te sendo mostrados, né? E você vai estar cada vez mais atento a esses caminhos. E você vai descobrindo, você vai relembrando, na verdade, quais são os seus maiores potenciais, os seus maiores dons, a sua criatividade, né? No que você realmente pode contribuir aqui nesse mundo, e você vai se harmonizando aos pouquinhos, né? Você vai sendo cada vez mais você de verdade, a sua verdadeira identidade. E aí a sua vida começa a parar de ser sofrida, ela começa a ser mais leve, ela não fica aquela coisa pesada mais, de você tentar conquistar coisas, de você tentar chegar em lugares
que você almeja e não conseguir ficar aquela coisa pesada, porque cada vez mais você sendo quem você realmente é, você vai contribuindo mais com esse mundo e a vida vai trazendo para você tudo que você precisa, né? Todos os meios, todas as ferramentas você tem, né? Você acaba tendo, porque a vida está vendo que você está em movimento de contribuição e quando você contribui, retorna para você. Porque o que nos foi ensinado desde pequeno? Trabalhe por você, trabalhe para você e apenas para sua família, né? Então, assim, sempre olhe só para o seu umbigo. E quando você faz isso, você está tendo uma energia egoísta, né? Então, quando você contribui, quando você trabalha com a contribuição, isso se expande, né? E a vida traz para você toda essa abundância, toda essa prosperidade, porque ela está vendo que você saiu daquela energia de egoísmo e foi para a energia de contribuição. E como uma coisa está ligada na outra, toda essa sua conexão com você mesmo reflete também nos seus pensamentos, né? Ou na sua parte mental, que é a parte que eu vou falar agora. A sua parte mental vai ficando mais saudável e todos aqueles lixos mentais, aquelas preocupações excessivas vão se dissipando. Você vai entendendo que não adianta você ficar pensando toda hora naquela situação, naqueles problemas, naquelas contas, né? Que isso mais te atrapalha do que te ajuda a resolver o seu problema. Você deve sim ter noção do que você tem a resolver, mas passar o dia inteiro pensando em como resolver isso é o que vai te afastar da resolução, porque você vai ficar vibrando muito na preocupação, e quando você vibra na preocupação, a vida traz para você cada vez mais disso. Então, assim, tenha noção do que você tem para resolver, tenha noção das suas contas a pagar sim, é isso, isso e isso, é tanto, beleza. Mas agora, vou passar o restante, a maior parte do meu dia, focando nas coisas que eu já tenho, focando nas coisas boas e positivas que eu já sou, né? Na minha reforma, na minha melhora, porque quanto mais saudável aqui dentro de você, mais saudável fora. Então, assim, tenha noção daquilo que você tem para resolver, mas depois pega o seu tempo e se transforme em uma pessoa cada vez melhor. E você vai ver que não importa como, né? A nossa parte mental, ela fica tentando racionalizar como que essa resolução vai chegar para mim, né? Como, quando na verdade a gente apenas tem que ter noção do que a gente tem que fazer, do que a gente tem para resolver, e a maior parte do tempo a gente tem que ser a resolução, a gente tem que ser a energia positiva de dentro para fora, porque não importa como, vai chegar. Se você estiver bem dentro de você, vai chegar a resolução que você precisa, a melhora que você precisa. Se você tem algum tipo de vício, algum tipo de comportamento que atrapalha totalmente a sua vida, né? Que te tira a sua saúde, que tira a sua paz, inclusive, que inclusive tira a saúde, a paz e atrapalha também outras pessoas, saiba que tudo isso iniciou na desconexão da sua alma, né? De você com você mesmo, e depois acabou indo para a sua mente, né? Então, começam a gerar pensamentos desequilibrados. Então, você acaba manifestando isso através dos pensamentos. Vícios são muito comuns hoje em dia por essa falta de conexão com a nossa essência, né? Por essa falta de conexão com quem a gente realmente é. Então, vícios com compras, com comidas, com pornografia, com drogas, vícios, com compulsões de vários outros tipos, redes sociais, aparelhos tecnológicos. Então, assim, os vícios são, assim, um mal desse século. Antes de você fazer qualquer coisa, de você falar qualquer coisa, você pensou. Tem coisas que ficam só no pensamento, né? E tem coisas que viram palavras, tem coisas que você pensa que viram comportamentos, ações, atitudes, né? Inclusive podem estar prejudicando você e outras pessoas. E uma mente adoecida não é só aquela mente que fica pensando em coisas excessivas, em problemas, ou pensando em vícios, mas é também aquela mente que pensa coisas ruins de si mesmo e também dos outros. É uma mente que culpa, é uma mente que julga, é uma mente que critica, que fala mal dos outros, que faz fofoca do outro e que lhe intriga, né? Essa é uma mente adoecida. É uma mente pessimista que não acredita que as coisas podem mudar para melhor e também não faz por onde isso acontecer. É uma mente que vai te levando cada vez mais para o buraco. E a maioria dos pensamentos viram uma emoção. E o que é uma emoção? É tudo aquilo que sentimos como amor, ódio, raiva, medo, alegria, felicidade. Tudo isso são emoções. E toda emoção pode virar um sentimento. Um sentimento é uma emoção sentida várias e várias vezes por um longo prazo.
Então, por exemplo, se alguém te faz alguma coisa ruim e você fica com raiva dessa pessoa, você pode apenas sentir a emoção, a raiva, e se você tiver o entendimento de tudo que eu expliquei nesse vídeo, de que você atrai tudo que você sente e guarda dentro de você, você vai falar assim, não, eu estou segurando um próprio veneno, né, dentro de mim, então eu não quero isso para mim. Você vai sentir aquela emoção de raiva e logo você vai, né, liberar isso de você, porque você está cada vez mais equilibrado, equilibrada. Então você tem uma percepção de que você mesmo estaria fazendo mal para você mesmo e guardar essa emoção dentro de você repetidamente. Então você solta isso. Agora, quando a pessoa não tem essa facilidade, quando a pessoa não tem esse equilíbrio, essa emoção vira um sentimento e ela passa dias sentindo aquilo e até mesmo planejando coisas para aquela pessoa, né, para que ela se dê mal. Isso virou um sentimento. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Porque um pensamento ele vira uma emoção, a emoção pode virar um sentimento. E sentir emoções é algo natural do ser humano. Nós viemos para cá para sentir essas experiências, para sentir essas emoções, né? Mas também para sabermos lidar com elas. Quando se tem uma mente equilibrada, a emoção vem e você pode escolher o que você faz com ela. Você pode escolher manter ela dentro de você e se destruir todinho se for algo negativo, ou você pode escolher também, como eu falei, liberá-la, né? Assim que você perceber, porque você vai estar cada vez mais consciente. Opa, isso aqui me faz bem, isso aqui não me faz bem, isso aqui eu quero dentro de mim, isso aqui eu não quero. Mas na maioria das vezes a gente está agindo no automático e a gente vai levando e vai deixando, né? E essas coisas vão nos autodestruindo, inclusive destruindo a nossa realidade, porque tudo que está aqui dentro se manifesta fora. Então, se a sua mente não está equilibrada e você deixa uma emoção virar um sentimento, aí você vai cada vez mais para dentro do buraco, porque você fica naquela energia ruim, né? Se alguém te faz mal, você fica, aquela pessoa me paga, né? Ou então fica pensando coisas ruins daquela pessoa, né? Ou então fica naquela competição, aquela vaga de emprego tem que ser minha, né? Naquele egoísmo, entende? Então, isso te leva cada vez mais pro buraco. Você não estar atento te leva você cada vez mais pro buraco. Então, não ter esse domínio, né? Viver no modo automático, sem consciência nenhuma de que você mesmo está se fazendo mal, que você mesmo está se destruindo, morrer a cada dia mais, né? Mais do que o que deveria, porque assim, nós temos um tempo aqui, todos nós temos um tempo, mas nós acabamos acelerando esse tempo se a gente se autodestrói, né? Então, tem pessoas, e você pode ser uma delas, que passam anos da vida com ressentimento, né? Uma emoção que virou aquele sentimento e ficou anos ressoando dentro dela, uma mágoa, uma raiva, uma situação mal entendida, né? Um conflito. E a vida dessa pessoa vai cada vez mais abaixo, ela fica cada vez mais doente, a imunidade dela é cada vez mais baixa, as coisas que acontecem ao redor dela são só coisas, ou a maioria das coisas que trazem escassez, sabe? Então, quantas pessoas no mundo hoje não existem com esse tipo de situação interna, que elas mesmas estão se causando, né? Porque, assim, cada um é responsável por cada consequência que acontece consigo. Porque o que fazemos, o que temos dentro de nós, é o que atraímos de volta para nós. Poxa, tô brigado com a minha mãe, tô brigado com meu pai, já fazem anos, a gente não se fala, a gente não se vê, seja com qualquer pessoa, sabe? Isso é um veneno, né? É um mal que realmente você faz a você mesmo. Então, passe a trabalhar isso, né, dentro de você, que você vai ver as melhoras também acontecendo fora de você. E ninguém mais, além de você, pode mudar o que está aí dentro de você, porque é você que está com você todos os dias, 24 horas por dia. Então, assim, colocar a mão na massa mesmo e fazer a reforma íntima, é só você que pode fazer por você, ninguém mais pode fazer isso por você. Assim também é quando você se permite ter pensamentos, emoções e sentimentos positivos, né? Quando você ama a si mesmo, quando você ama as pessoas, quando você tem alegria dentro de você, você está automaticamente atraindo a saúde para suas células, para sua vida como um todo, né? Então, você é o autor desse filme seu chamado Vida. Com pensamentos e emoções mais elevados, mais positivos, mais para cima, aí dentro de você, você inclusive muda o seu DNA. Porque se o seu DNA tem informações que te trazem doenças, que te trazem transtornos,
Quando você muda esse seu interior, você modifica automaticamente as suas células, né? Elas mesmas vão se regenerando. Então você é a sua própria cura, né? Através da mudança dos seus comportamentos, através da forma que você percebe a sua vida, você muda a sua vida, você transforma a sua realidade, né? Então tudo que você precisa, você já tem aí dentro de você. Você só precisa mudar algumas coisas, fazer alguns ajustes dentro de você. Com pensamentos e emoções mais elevados, você se cura e você consegue resolver melhor os seus desafios. Mas digamos que você passe muito tempo da sua vida carregando todos esses pensamentos ruins, essas emoções, né, que não são muito legais, e toda essa negatividade começa a adoecer o seu corpo físico, assim também como a sua vida física, a sua realidade, tudo que está ao seu entorno. Isso mesmo, você pode estar sendo responsável pelas suas doenças e pelas suas dores de agora. E como um efeito dominó, essas dores elas vão passando por cada parte dessa de você até chegar no seu corpo físico. Muitas doenças aparecem por essa falta de atenção com você mesmo, né? E começou lá na desconexão com a sua alma, por você não lembrar mais quem você é de verdade. E como eu falei, isso também interfere na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua área financeira, na sua saúde, em tudo. Se você viu o vídeo que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo, você viu que você mesmo é o autor da sua vida e ao mesmo tempo você também é o personagem. Então você escreve a sua história e você também atua ao mesmo tempo. Então agora você pode estar sendo vítima de si mesmo. Existem doenças que os médicos falam que não tem cura e que você precisa passar a sua vida inteira tomando remédios. Doenças como câncer, fibromialgia, que a pessoa fica sentindo dores pelo corpo o dia inteiro, doenças asmáticas, doenças na visão e muito mais. É claro que a gente também não pode se esquecer de se alimentar bem, cada vez mais saudável, ter consciência dos momentos que realmente precisamos de comida, porque eu já fiz um vídeo também falando sobre o jejum, né, que ele me trouxe uma percepção de que realmente eu não precisava comer todas as vezes que eu comia. Né, o meu corpo realmente não precisava de comida naqueles momentos, em certos momentos, e que realmente eu só estava com vontade de comer, né, porque fome é diferente de vontade de comer. Fome é quando a gente realmente está com fome, nosso corpo realmente precisa repor energias. Agora, vontade de comer é quando o nosso corpo não está com fome, mas quando a gente sente um cheiro bom, quando a gente vê uma propaganda bonita de uma comida, e a gente vai lá sem fome e sem essa percepção de que o corpo não quer comer, e a gente vai lá e come, né? Então eu fiz um vídeo, também vou deixar aqui embaixo aqui o vídeo sobre o jejum que eu fiz, a minha experiência, mas assim, então a gente se alimentar cada vez mais saudável, ter a percepção dos momentos que realmente o nosso corpo precisa de alimentos, para não ficar colocando alimentos excessivos para dentro dele, para que ele possa ficar tendo que processar coisas que não precisa, que ele poderia estar focando em outras coisas, em outras áreas, que ele poderia estar focando em melhoras do corpo e que está focando em ter que dissolver todos aqueles alimentos que são desnecessários, né? Então, cuidar de exercícios físicos também, fazer exercício físico, tudo isso, né? Tudo isso também engloba a parte física. Então, é entender que as doenças e as situações ruins que acontecem com você, elas, além de virem da desconexão da sua alma, que depois passa para a mente, que depois passa para as emoções, elas também vêm de coisas que a gente acaba fazendo fisicamente, né? De coisas que a gente ingere para dentro da gente, de coisas que a gente faz fisicamente, né? Mas é um conjunto todo, né? Então a gente tem que cuidar para não ficar olhando só para os sintomas e tratando com remédios e tratando, né, só sintomas, mas a gente tem que olhar realmente a causa de tudo isso. E geralmente a causa vem da desconexão da alma, a causa vem de coisas que a gente está alimentando dentro da gente, que a gente está deixando que isso se externalize para fora, no nosso corpo físico, na nossa vida. Cuidando como um todo da sua saúde, tudo que você sente e experiencia de ruim some da sua vida. A medicina tradicional ainda é sim muito importante, então por mais que você faça essa reforma íntima, esse tratamento interno, não deixe de consultar o seu médico, né? Se você precisa tomar remédios, não deixe de tomar seus remédios. Então é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho que vai um complementa o outro. Só que o ponto aqui é, quanto mais você faz essa reforma íntima, quanto mais você se trabalha aqui dentro de você, de menos remédios externos você precisa, porque vai diminuindo o ritmo, porque você vai tratando a causa. Quando você toma um remédio físico, você trata apenas o sintoma, né? Então, assim, aquela sua dor de cabeça persistente vai embora com o remédio, mas ela volta porque você não tratou aqui dentro, né? Você não tratou aquela desconexão
com quem você realmente é, você não tratou seus pensamentos e emoções que estão te causando aquela dor de cabeça, e aí você vai tomar um remédio, ela passa e depois ela volta. Agora, quando você vai tratando aqui dentro, por mais que você ainda continue tomando o remédio quando necessário, cada vez menos remédio você vai tomando, porque quando você pega e trata a raiz, o sintoma ele some. Quando vê, você não está mais sentindo dor de cabeça, e automaticamente você não precisa mais do remédio. Mas é o que eu falei, não é parar com remédio de uma vez, é ir fazendo o tratamento interno e com o acompanhamento médico você vai falando que você não está mais, né, tendo aqueles sintomas. E aí o seu médico vai te indicar a diminuição, né, da dose do seu remédio ou até mesmo a interrupção completa, né? Mas sempre consulte o médico, né? Nunca faça as coisas por você mesmo. E todo remédio químico, eles têm os seus efeitos colaterais, né? Então, além de tratar só os sintomas, eles também acabam desencadeando em você outras coisas, né? Por causa desses efeitos colaterais. Então, não há nada melhor do que uma cura natural, né? Você mesmo vai se trabalhando sem a chave aqui é você ser uma pessoa cada vez melhor para você e para os outros, né? Isso resume a reforma íntima que eu tanto falei aqui nesse vídeo. Quando você é uma pessoa melhor, a sua energia eleva, você fica melhor de dentro para fora e as coisas ruins de você automaticamente vão sair, né? É muito energético isso. Então, resumindo, é você ser cada vez melhor para que você mesmo se cure naturalmente, sem efeitos colaterais. Quando você mantém saudáveis essas 4 partes de você, espírito, mente, emoções e corpo físico, incluindo comportamentos, né? Dificilmente você fica doente, porque a sua imunidade ela fica blindada, né? Então, assim também como a sua vida física, né? Porque você faz a sua própria doença ou você faz a sua própria saúde, entendendo que você atrai tudo e todos a todo momento. E como eu falei, você não adoece fisicamente só por causa de pensamentos e emoções negativas. Tudo que você coloca para dentro do seu corpo também pode adoecer você, né? Isso pode parecer um pouco óbvio, né? Por exemplo, como alimentos, né? Drogas, bebidas, muitos alimentos processados, industrializados, né? De má procedência, tudo isso afeta a sua saúde. Mas o que muita gente não sabe é que alimentos que a gente coloca para dentro da gente não é só comida, não é só bebida. São coisas que a gente vê, são coisas que a gente ouve, são coisas que a gente armazena dentro da gente. Tudo isso são alimentos, né? Então a gente come com os olhos informações, né? A gente come com os ouvidos também informações. Ou seja, a todo momento a gente está vendo informações, ainda mais hoje com redes sociais. A gente está vendo filmes, a gente está vendo séries, a gente está ouvindo músicas. Então, que tipo de alimento que a gente está colocando para dentro, né, da gente? Que tipo de alimento você está colocando para dentro de você? Que tipo de filme, músicas, informações, noticiários que você está colocando para dentro de você? Saiba que tudo isso, o seu corpo fisicamente também tem que processar isso, como se fosse uma comida sólida. Então, muitas vezes você passa o dia inteiro consumindo notícias ruins, coisas que desastres, filmes que não são muito legais, músicas que projetam palavras que não levam evolução nem construção, né, moral nenhuma. E aí você vai dormir com tudo isso e lá vai o seu corpo processar tudo aquilo que você comeu pela boca e também que você comeu pelos olhos e pelos ouvidos, né, e dá aquele trabalhão. E aí você no outro dia não entende porque que você levantou tão cansado mesmo dormindo tanto, né, porque que você levantou tão estressado, porque o seu corpo está lá fazendo um trabalhão danado para poder tirar dissolver todas essas informações que você colocou para dentro de você. Então, assim, cuidar dos alimentos é cuidar muito além do alimento físico, né, que a gente ingere pela boca, é cuidar de tudo que a gente olha, é cuidar de tudo que a gente está lendo, de tudo que a gente está visualizando, ouvindo. Esse é um cuidado que a gente tem que ter todos os dias, né? Então, assim, muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente, de forma automática. Eu sei disso porque eu também já fui assim, né? Eu também já consumi músicas que não falavam coisas muito legais, eu também já consumi filmes, né? Adorava filmes de terror, filmes que causavam medos, esse tipo de coisa, notícias, né? Noticiários de televisão. Mas a gente vai despertando para tudo isso, a gente vai acordando, né? E vai entendendo que tudo que a gente coloca para dentro da gente é o que manifesta fora da gente também, né? No nosso corpo físico, na nossa vida física. Então,
Se faça essa pergunta. Não se culpe pelo que você já consumiu até hoje, né? Porque tudo serve como experiência, tudo serve como aprendizado, né? E uma das piores coisas é você se culpar pelo que você já fez. Tudo serviu de aprendizado para que você se tornasse o que você é hoje, ou o que você está se tornando hoje. Caso contrário, não teria essa evolução. Mas o que você pode fazer a partir de agora? A partir dessas informações que eu estou passando para você agora, o que você pode fazer para melhorar? Você quer continuar onde você está? Ou você quer ir para um nível maior, um nível superior, um nível mais saudável? O que você escolhe? Então, quando eu falo de autocuidado, de cuidar de nós mesmos, de cuidar de você, é muito além da estética, né? Porque assim, tem muita gente que ainda acha que cuidar de si é cuidar apenas da aparência física, né? Vou fazer meu cabelo, vou fazer uma maquiagem, vou cuidar do meu corpo físico, né? Vou numa academia, vou cuidar da minha aparência, vou fazer cirurgias plásticas, né? As pessoas acham que autocuidado é só isso. Também, né? A questão das cirurgias plásticas é um pouco delicado porque tem coisas que acabam colocando a gente em risco, né? Mas eu digo assim, de cuidar da aparência, né? Como um todo, não é só essa parte o autocuidado. O autocuidado é muito mais que isso. O autocuidado é a gente se amar. Quando a gente se ama, a gente não deixa que coisas ruins entrem na gente, né? Se você se ama, o que você vai deixar entrar em você? Se você se ama, você não vai querer se autodestruir, né? Agora, quando você não se ama, ou quando você está inconsciente do amor que você, né, pode ter por você, você acaba deixando qualquer coisa entrar, qualquer situação entrar, qualquer comida entrar, né? Você acaba se colocando em situações que te fazem mal e não sai dela. Então, assim, você não está se amando, você não está tendo um autocuidado com você. Ter um autocuidado com você é se amar como um todo. É cuidar sim da sua aparência física, né? Se sentir bem, né, na sua aparência física. Claro que também tem que ver o limite para não colocar o seu corpo físico em risco, né? Em risco de perder a sua saúde, mas é também você se amar, é também você saber o que você está colocando para dentro de você. Esse é o verdadeiro autocuidado. Você se cuidar, você se amar, é você saber com quem você se relaciona, porque a energia da outra pessoa fica toda em você, né? É você saber os lugares que você está frequentando. Será que a energia daquele lugar é legal? Será que as coisas que estão sendo faladas ali, as músicas que estão rolando ali, é legal? Será que é bacana? Né? As coisas que você compra, as coisas que você consome, enfim, tudo. Tudo isso é questão de autocuidado. Então, quando você se ama, você passa a prestar atenção no que você está consumindo. Alimentar histórias tristes dentro de você também é uma forma de você se destruir, né? Coisas passadas, mágoas, angústias, raiva, né? Tudo isso, se você fica alimentando dentro de você, você está fazendo com que seu corpo sinta tudo aquilo novamente, né? Quando você fica pensando lá naquela situação que aconteceu, a sua mente ela não tem ideia do que aconteceu e do que está acontecendo agora. Quando você traz aquele passado para o seu agora, a sua mente ela registra como se estivesse acontecendo agora. Então o seu corpo começa a vibrar, a ter aquelas emoções passadas, né? Então assim, se seu corpo está sentindo aquilo, o que vai se manifestar fora de você? Mais daquilo. Então é por isso que quando a gente fica preso no passado, a nossa vida não muda. Porque se a gente não solta isso, o nosso corpo fica tendo as mesmas reações, e a gente fica naquele looping, né, de pensamentos e emoções como se estivesse acontecendo agora. Então, nada na nossa vida aqui fora muda também. Se você muda isso, se você passa a olhar para frente, se você olha para o seu passado apenas como um aprendizado, apenas como uma coisa que te fez crescer, aí sim é legal. Aí você foca totalmente aqui no seu agora com as coisas que estão realmente à sua frente. Né? O que passou já passou, não vai voltar mais. Você só pode voltar lá, você deve voltar lá apenas para ver o quanto você cresceu, né? Mas entendendo que tudo serviu para um aprendizado seu. Agora, quando você fica olhando para lá e trazendo isso para o seu agora, sofrendo com tudo que passou e remoendo mágoas, remoendo angústias, é como se você estivesse vivendo isso de novo. E aí nada muda na sua vida, porque é sempre de novo, de novo, de novo. E a sua realidade entende que é isso que você está vivendo agora, então é mais disso que você vai atrair também. E como você vai conseguir resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa? Como é que você vai se curar estando no mesmo lugar que você se machucou?
Entende agora quanto tempo da sua vida você pode ter passado dormindo, né, antes que essas informações chegassem a você? E tudo bem, porque tudo tem o seu momento certo. Cada pessoa está onde precisa estar. E se essas informações estão chegando para você agora, saiba que você está pronto para recebê-las, né? Nada é por acaso. E saiba que muitos comportamentos que você tem hoje, situações que ficam voltando para você, vícios, seja lá o que for, podem ser por traumas que você sofreu quando você era criança, né? E que hoje você pode lembrar ou não dessas situações. A maioria das vezes você não lembra. E tudo isso pode estar controlando a sua vida. Porque quando, por exemplo, você sofre uma situação de medo quando criança, você, quando criança, não entende aquilo, né? Então a criança tem uma mente muito limitada. E aquela criança vai levar aquilo no inconsciente dela pro resto da vida, né? Então tem muitas situações que podem estar dentro de você, gritando para serem ressignificadas, né? E enquanto isso não for ressignificado, é aquilo que eu falei, a vida, o mecanismo inteligente da vida vai trazendo essas situações de novo para você, com outras pessoas diferentes, em outros locais, mas para que você possa olhar, né? É a vida falando assim, olha, tem uma ferida ali dentro. E através dessas situações que eu fico trazendo repetidamente para você, é que você tem a oportunidade de olhar, né? E muitas vezes a gente acha que a gente é vítima, né, da vida, mas é só a vida trazendo um lembrete de falar, olha ali para aquele trauma que você sofreu, né? Ressignifica, né? Trata aquilo, olha aquilo com um olhar mais maduro, mais entendido. E aí, quando você faz esse movimento interno, quando você entende o que aconteceu com você, você solta a situação, você ressignifica e tudo ao seu redor também se modifica positivamente. E quando você não trata isso, quando você não vai a fundo, né, dentro de você, quando você não ressignifica questões internas suas, você acaba achando que a vida é assim mesmo, né? Esses conflitos, essa turbulência toda é natural, né? Mas na verdade não. Quando você toma as rédeas da situação, quando você acorda, né? Quando você abre os seus olhos, realmente não esses olhos físicos, mas os olhos extrafísicos, né, que enxergam mais amplamente as situações que acontecem com você, você retoma o seu poder e você toma consciência de que você mesmo pode mudar a sua vida e qualquer situação da sua vida. Qualquer situação, desde um problema de escassez financeira até mesmo a uma doença sem cura. Então olhe para a sua vida agora e veja o que você já pode ir mudando dentro de você, né? O que você já pode ir fazendo agora por você. Pensamentos e emoções autodestrutivas, coloque coisas novas em cima de tudo isso, né? Coloque coisas positivas, construtivas, né? Que realmente tragam saúde para você. O seu trabalho de todos os dias é se observar o dia inteiro, né? Pegue seus pensamentos e olhe se realmente você quer que eles fiquem ali na sua mente, né? Se aqueles pensamentos realmente são os que você quer dentro de você, se aquelas emoções, aqueles sentimentos realmente são os que você quer dentro de você. Se analise todo o seu dia, né? Se pegue fazendo coisas, né? Pegue aqueles comportamentos que agora você sabe que podem ser muito destrutivos a você mesmo e identifique, é realmente isso que eu quero para mim? É realmente isso que eu quero para minha realidade, para o meu corpo físico, para minha saúde como um todo, né? Então faça esse trabalho de autoobservação todos os dias e a partir daí você vai começar a ter consciência das suas escolhas. Você não vai sair fazendo as coisas mais no automático. Você vai olhar para aquele pensamento e falar assim, opa, identifiquei isso e eu sei que isso me faz mal. Agora eu tenho que fazer uma escolha. Eu mantenho ele dentro de mim ou eu mando ele embora e coloco algo melhor no lugar, né? Aquela emoção, aquele sentimento, né? Será que eu quero isso mesmo dentro de mim? Você não vai sentir e já ficar sentindo automaticamente, levando isso por dias, por meses, por anos. Você vai olhar e vai falar assim, opa, estou sentindo isso. Isso é bom ou é ruim para o meu corpo? É bom ou é ruim para a minha saúde? É ruim? Então eu posso fazer a escolha de não sentir mais, né? Então a gente vai começando a acordar, a gente vai começando a ter a percepção do que realmente a gente está fazendo, porque a gente realmente vai fazendo as coisas assim, ó, com a venda nos olhos. E quando a gente vai tirando essas vendas, a gente vai tendo a percepção do que realmente é bom, do que realmente não é bom pra gente. E não se culpe, não se cobre tanto se você cair, né? Por exemplo, se você se pegar pensando em algo ruim e você deixar isso se perdurar por algum tempo, mas o mais importante aqui
é você perceber que esse tempo ele vai diminuindo, né? Por mais que você ainda deixe isso rolar um pouco dentro de você, essas coisas que não são muito boas, mas você vai diminuindo esse tempo. Você não vai deixando ficar por muito tempo. Agora você está demorando menos tempo e cada vez menos, até que chega uma hora que você não deixa mais isso entrar em você, né? Então assim, também não se cobre tanto se você não atingir um resultado já de cura instantânea, porque é um processo, né? E a gente tem que ter paciência, a gente tem que respeitar esse processo. A única coisa que a gente não pode fazer quando a gente cair é ficar lá no chão, né? Essa é a única coisa que a gente não pode fazer, porque senão a gente volta para estaca zero, né? Então assim, caiu, levanta rapidinho, dá uma batidinha assim na roupa assim, ó, não foi nada, foi só um escorregãozinho. Levanta rapidinho, né? Não importa quantas vezes cair, o que importa é quanto tempo você fica no chão, né? Cair a gente cai mesmo às vezes, né? Às vezes a gente se pega despercebido e não se observa, a gente dá uma caidinha. Mas o importante é não ficar no chão. Levanta rapidinho e fala assim: opa, isso aqui eu não quero mais para mim, tira fora. O que você entrega para si mesmo e para os outros é o que a vida vai trazer de volta para você. Então, não existe punição, só existem escolhas. Então, passe a fazer melhores escolhas, escolhas mais conscientes. Passe a entender o que realmente você está escolhendo para você mesmo. Mas eu sei que muitas vezes esse trabalho interno, ele não é tão fácil assim de fazer, né? Ele não é tão rápido, mas você não precisa fazer isso sozinho ou sozinha, né? Você pode e deve pedir uma ajuda, né? Existem profissionais que conseguem ajudar você, né? Existem ferramentas que podem ajudar você a impulsionar essa sua melhora, né? E o meu trabalho, inclusive, é uma dessas ferramentas. Com o meu trabalho, eu consigo ajudar você a alinhar esses 4 pilares que eu expliquei nesse vídeo, que é a sua mente, as suas emoções, o seu corpo físico e o seu espiritual, né? A gente consegue fazer esse alinhamento através de práticas energéticas, né, que vão remover bloqueios que estão dentro de você, situações enraizadas, traumas, ressignificar tudo isso, né, para que você possa andar mais levemente. Então, assim, o meu trabalho, ele não vai resolver o seu problema diretamente, mas ele vai te ajudar, ele vai ser um impulso, né? É o que eu sempre falo, eu abro os caminhos para que você possa passar com mais leveza, com mais facilidade, né? E esse abrir os caminhos é remover, né, esses bloqueios, energias densas que estão aí em você, que você não sabe, ajudar você a ressignificar traumas que você não sabe que você passou. Com esse trabalho, com técnicas energéticas, eu consigo trazer de volta o que foi que aconteceu com você para que você possa ressignificar tudo isso e essa energia seja liberada de você e você possa andar com mais tranquilidade, você pare de atrair essas situações que você está atraindo hoje para a sua vida, né? Então, assim, é um trabalho que vai ajudar você, vai ser um guia para sua vida até que você possa finalmente caminhar com as suas próprias pernas. E hoje você pode estar andando pela sua vida incompleto, incompleta, né? Sem forças para caminhar. E por isso que muitas vezes você sente esse peso, esse caminha, mas nunca chega onde você quer chegar, né? E muitas vezes é por causa desses traumas, né, que você passa na sua vida, muitas vezes por traumas que você passou quando você ainda era criança, mas os traumas eles acontecem em qualquer fase da vida, né, quando você perde alguém muito querido, um animalzinho, uma pessoa, quando você passa por um término de um relacionamento, né, que você estava ali muito apegado, né, que aquilo te causou uma dor muito grande, ou seja, tudo que te causa uma dor muito grande e marca você, é como se você fosse deixando pedaços pelo seu caminho, né? E cada pedacinho que você deixa pelo seu caminho, você fica mais fraco. Então você vai andando cada vez mais fraco e é por isso que a sua vida ela vai parando também, porque quanto mais incompleto você está, menos força você tem para caminhar, né? E quando você pega todos esses pedaços, olha para eles, entende realmente o que aconteceu, ressignifica e coloca eles para dentro de volta de você recupera a sua força. E aí o seu brilho volta, a sua alegria volta, né? Se for algo de quando você ainda era criança, você recupera aquela alegria de criança, né? Aquela vontade, aquela espontaneidade, aquela vontade de sonhar, né? Aquele sonhar que toda criança tem, aquela confiança, né? Que a criança tem na vida.
Porque geralmente uma criança pura, ela não tem medos, esses medos excessivos, né? Ela vai ganhando medos através dos traumas que ela vai passando. Então você recupera tudo aquilo de forma saudável, coloca dentro de você de novo e você se torna realmente inteiro, né? Inteira. Além de você estar passando por tudo isso hoje, por traumas ou alguma coisa assim que você possa estar carregando em você, existe também uma questão de antepassados, né? De pessoas que vieram antes de você na sua família e que também trouxeram esses conflitos, essas doenças, esses problemas, e por uma questão hereditária, né, de passar de um para o outro, passaram também geneticamente para o seu DNA, né? Então você pode ter uma parte de uma carga desses conflitos de pessoas que vieram antes de você, que não souberam lidar, que não souberam resolver, que não tiveram esse tipo de informação que eu estou passando aqui agora e acabaram passando a vida inteira com aquele conflito. O que acontece? Quando se tem um conflito interno, né, e a pessoa tem um filho, esse conflito interno geralmente ele passa para esse filho, né, e vai passando de um para o outro. Enquanto essa pessoa não resolve, enquanto alguém da família não para e olha e resolve, e entende a situação, né, nossa, eu entendi isso aqui, vou resolver isso agora. Enquanto a pessoa não faz isso, a situação vai passando e não para, não vai parar, nunca para, né? Agora, quando chega alguém e fala assim, olha, entendi o que estava acontecendo comigo, mesmo às vezes sem saber que vai acabar cessando isso, né, na família, mas pelo seu próprio bem-estar, ela fala assim, olha, entendi, vou me curar disso, e ela se cura, aquilo para de passar para frente. Os próximos que vierem através dela não vão ter mais aquilo, né? Seja uma doença, sejam conflitos, seja qualquer coisa, porque pode ser realmente hereditário. E como eu falei, quando a gente muda os nossos comportamentos, quando a gente muda a nossa forma de perceber a vida, o nosso DNA também muda, a nossa saúde muda, tudo muda, a estrutura física, energética, a estrutura da nossa vida, né? Tudo muda. Então é a questão de alguém chegar e tratar a raiz. Tratou a raiz, além da própria pessoa se beneficiar, os próximos que vierem também não vão ter mais esses problemas. E quando se trata assim de uma questão ancestral, por exemplo, o meu pai ou a minha mãe passou isso para mim, né? Então a gente acaba às vezes julgando, né, essas pessoas, a gente acaba culpando elas por isso, mas a gente deve entender que as pessoas elas entregam apenas o que elas têm dentro de si. Ninguém é capaz de entregar aquilo que não tem, né? Então assim, tudo foi como tinha que ser, né? Aquelas pessoas que vieram antes da gente na nossa família, elas entregaram para a gente o que elas tinham, né? E muitas vezes elas não tinham esse conhecimento, né? Elas não tinham esse cuidado consigo própria, por falta de conhecimento, ou às vezes por falta de capacidade, né? De ir lá e fazer, de ir lá e se cuidar. Por quê? Porque elas também carregaram dores, elas também tinham limitações, né? Elas também tinham traumas. E da mesma forma que você pode estar com a sua vida travada agora, eles também poderiam estar, né? Então eles cuidaram de tudo da forma que eles puderam, com o que eles tinham. E é a partir daí que a gente para de julgar, é a partir daí que a gente para de culpar, porque a gente entende que cada um está carregando uma dor, cada um está carregando um fardo, e que cada um entrega realmente o que tem. E o que importa a partir de agora é o que você faz com tudo isso, né? É o que você faz com você mesmo, porque ninguém mais pode mudar você mesmo, como eu falei. É apenas você. Você tem ferramentas que te ajudam, você tem trabalhos como o meu, que pode sim te ajudar e muito, né? Que vão facilitar a sua caminhada, mas é só você mesmo que no dia a dia vai colocar a mão na massa por você, né? Que vai observar seus pensamentos, que vai observar suas emoções, seus comportamentos, né? Mas tudo fica muito mais fácil quando você tem essas ferramentas de remoção de bloqueios, né? De orientação, né? Porque eu também, além das práticas energéticas, vou passar orientações para você também, né, para que você olhe a sua vida de forma mais expandida, né, para que você veja através daquele muro que você não conseguia ver, que tem uma coisa muito bonita lá atrás, só que você estava com essa venda, com esse muro na sua frente, você não conseguia ver, né? Então, esse é o caminho. O caminho é a gente fazer por nós o que só nós devemos fazer por nós. E aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar todos os links dos vídeos que eu citei aqui, né? O vídeo que eu falo sobre como a gente cria a nossa realidade a todo tempo, o vídeo que eu falo também sobre traumas e como esses traumas passam a controlar a nossa vida sem que a gente perceba, né?
O vídeo também que eu falo também sobre a experiência que eu tive com o jejum, né, que foi uma experiência que me trouxe ainda mais consciência da forma que eu estava me alimentando, né? Então eu vou deixar todos aqui embaixo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido de grande ajuda para você, que tenha te trazido esclarecimentos, que você possa ter refletido e reflita sobre como você vem cuidando de você até hoje e o que você pode fazer a partir de agora por você. E se você precisa de uma ajuda, se você precisa de uma orientação, né, para poder passar por alguma situação que você esteja passando agora, difícil, entre em contato comigo, né? Através disso, a gente pode marcar nossa primeira consulta, né, para que você já vá se libertando, né, dessas amarras que talvez você nem saiba que tenha, e você me explica qual que é a sua maior dificuldade, né? Eu te explico direitinho como funciona uma sessão comigo, e a gente já deixa marcada a nossa primeira consulta para que você dê o passo mais importante da sua vida, porque o passo mais importante da sua vida é a sua melhora, é o seu bem-estar, é a sua saúde. Você pode investir em qualquer coisa na sua vida, material, né? Mas a coisa mais importante é a sua saúde. Sem a sua saúde, você não faz mais nada, né? Então, a base principal do seu sucesso é o seu bem-estar, é o seu bem-estar aqui dentro que automaticamente se manifesta fora. O meu contato eu também deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo, e me siga também no Instagram. Lá eu também posto muito conteúdo sobre autocuidado, bem-estar, né, e muitas coisas que vão ajudar você no seu dia a dia. O link eu também deixei aqui embaixo na descrição. Um grande abraço.